minutos e hoje a gente vai falar sobre pós-graduação, né? Não, pós-graduação envolvendo todos os tipos de pós-graduações que existem. Lato sensu, stricto sensu, MBA, etc. Tá? A gente vai até explicar um pouquinho o que é cada um desses para que cada um saiba, né, entenda para onde vai. Né? A grande brincadeira da pós-graduação é você saber o que quer fazer e daí você escolhe a pós-graduação específica. Tá? A Viviane também vai contar a história do mestrado dela, eu vou contar também a história de como aconteceu comigo e aí vai. Tá? Viviane? Legal. Outro. É tudo ex-aluno? Muito bem. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Já apresentei, falei Legal. que a gente vai falar sobre pós-graduação, a gente vai contar nossas histórias, você vai contar a sua história, né? Tô passando a palavra para você. Você tá A me faculdade é ouvindo? puxada, mas. Tô ouvindo. Tá me ouvindo, Viviane? Sim, tô Então, ouvindo. Tá me ouvindo? falei que a gente vai falar sobre pós-graduação e eu falei que a gente vai contar nossas histórias também. Você quer falar alguma coisa ou posso começar a falar? Pode começar, depois eu falo. Beleza, tá? Gente, eu acho interessante que quando a gente fala em pós-graduação, né, todo mundo acha que, nossa, pós-graduação, coisa do outro mundo, tal. Hoje em dia não é tanto, mas é também. Tá? Existem vários tipos de pós-graduação e a gente tem que entender cada uma delas, né, para que a gente saiba para onde nós estamos andando. Então, por exemplo, eu acho sempre bom iniciar falando da pós-graduação que a gente chama de stricto sensu, né? Ou sentido estrito, ou seja, a pós-graduação stricto sensu, tá? Ao contrário da lato sensu, ela tem um assunto geralmente bem específico. Tá? Então, por exemplo, a gente chama de pós-graduação stricto sensu mestrado e doutorado, tá? E eventualmente depois pós-doutorado também. Tá? O que significa isso? Significa que em cada um desses tipos, né, mestrado, doutorado, a gente vai estudar coisas específicas. Por exemplo, um assunto que a gente acha legal, que esteja de acordo com o nosso orientador, que daqui a pouco eu vou falar sobre a questão do orientador, tá? Então, assim, tem que ser um assunto que seja bem específico, né, que esteja de acordo com a pesquisa do orientador, né? E você vai ter que fazer um projeto de pesquisa, ou seja, daqui a pouco eu vou falar de toda a estruturação de como isso funciona, tá? Para que você, né, passe aí entre 2 e 3 anos, ou de 2 a 5 anos, se for doutorado, né? Pesquisando exatamente aquele assunto. Tanto é que você vira mestre naquele assunto que você está pesquisando. Assim como você pode virar doutor em um assunto específico, tá? E aí que vem a parte legal. Você vira doutor ou mestre em um determinado assunto, para quê? Para dar aula. Então, geralmente, né, o mestrado que a gente chama de stricto sensu é um mestrado que serve para dar aula. Eu até comecei a falar dele primeiro justamente para deixar depois, né, os outros tipos de pós-graduação, que são um pouco mais amplos, que tem a finalidade profissional, desenvolvimento de alguma área específica, né, para a gente fechar esse. Então, assim, vou fazer mestrado em uma faculdade pública, uma faculdade particular, etc. A finalidade é dar aula. Acabou. Né? Então é isso. Doutorado, mesma coisa. Mas eu posso fazer mestrado e doutorado sem querer dar aula? Pode, né? Eu, por exemplo, quando fiz mestrado, uma das coisas mais legais que eu achei foi que você abre muito, né, o seu campo de visão e você tem muitos contatos, né? Então você acaba aprendendo muito mais, não só sobre aquele assunto que você está pesquisando, mas vários outros, né, junto com as pessoas que estão pesquisando com você. Porque geralmente essas pesquisas, né, envolvem muitas pessoas, né? Obviamente você vai fazer, né, vai fazer a sua tese de mestrado, né, sozinho, isso é individual, lógico, mas tem gente trabalhando, né, junto. Por quê? Porque geralmente estão ao redor de um mesmo orientador, né? Então isso é importante, né? E doutorado é a mesma coisa. Doutorado é a evolução ali do mestrado, né? Você pode ser doutor em um assunto, você pode ser PhD naquele assunto, né? Que é um título que é utilizado nos países. Aqui no Brasil a gente utiliza doutor, né? Então doutor é quem tem doutorado, ou seja, né? Fez mestrado, fez um doutorado depois e acabou. Tem uma opção aí que você consegue fazer os dois juntos, né? Você faz, chamado de doutorado direto, né? Daí você pula o mestrado e faz o doutorado direto. É bem mais complicado, né? Vai dar muito mais trabalho, tá? E você vai ter que ter
ali um assunto específico para você desenvolver a sua tese, né? Para você poder fazer a defesa da banca da sua tese de doutorado, né? Então, assim, é um trabalho muito mais rico, muito mais completo, muito mais, não só completo, mas complexo também, tá? Então, assim, eu acho que por isso a gente resolve a questão do stricto sensu, tá? Há um detalhe, existem algumas faculdades, né, o que é chamado de mestrado profissional, que é um mestrado que o tema dele, a sua pesquisa é voltado para alguma questão do mercado, né? Então, por exemplo, quero solucionar um problema, no caso nosso, construtivo, que né, não só uma empresa, mas que tem esse problema existente, né? E eu quero resolver isso. Daí eu foco nessa questão, né, de mestrado profissional. Muitas vezes há empresas envolvidas, né? Então é uma outra opção, tá? Sobre stricto sensu, tá ok, ou Viviane? A gente pode falar mais dele? Ah, tá ok. Eu só acho que assim, as pessoas têm que, se for ir por este meio, né, pelo stricto sensu, ela tem que estar preparada para fazer pesquisa, né? Porque às vezes as pessoas confundem com pós. Tá me ouvindo? Sim. Às vezes as pessoas confundem com pós-graduação, que eu também fazia essa confusão até eu começar a entender o que era exatamente o mestrado. Então, às vezes as pessoas acham que vão fazer pós e vão parar no mestrado. Então, são coisas diferentes. Tem o MBA, tem curso de especialização e tem mestrado. Então, são coisas diferentes. Exatamente, né? De certa maneira, assim, todos são pós-graduação. Você só pode fazer, né, esses cursos depois de graduado, né? Não tem como. Mas quando a gente fala realmente de mestrado, doutorado, é uma coisa muito específica, né? É aquilo, vou dar aula, né? Ou no caso do mestrado profissional, que até a Mili, acho que falou que ela fez um mestrado profissional, é para resolver alguma questão, né, comercial, da indústria, etc. Contrapondo a questão do stricto sensu, né, nós temos o lato sensu, que é um sentido mais amplo, né? Então, você tem a questão do estudo, né, não focado em uma coisa só, como é o stricto sensu, né, né, não é uma coisa só. Então, assim, por exemplo, os mestrados que nós temos em um monte de faculdades, mestrado em... pós-graduação em... tem um monte de pós-graduações por aí, em restaurantes e não sei o quê, em lead, papapá. Isso daí são mestrados que você vai fazer para adquirir informação de um determinado assunto, tá? Então, ele não é, por exemplo, para você pesquisar e você ser mestre em um assunto. Não, você vai receber informações, né, nas disciplinas específicas dessa pós-graduação e você vai ser lá pós-graduado, por exemplo, em conforto ambiental, vai ser pós-graduado em projetos de restaurantes, enfim, tem um mundo, logística hospitalar sustentável, né? Então, tudo isso são cursos de pós-graduação que a gente chama de lato sensu, né? Os MBAs, por exemplo, que a Viviane falou, são lato sensu, né? Master Business Economics, né? Administration, na verdade, né? Master Business Administration, né? Então, assim, são, por exemplo, tipos de pós-graduações específicas para determinadas áreas, né? No caso ali, administração. Você tem, por exemplo, outros tipos de MBA para engenharia, né? Que é o MBA, né? Que é o Master Business Engineering, né? Então, tem várias opções disso também, tá? Então, assim, o importante é a gente entender que há pós-graduações específicas para a gente dar aula, tá? Para você se tornar mestre ou doutor em algum assunto, né? Depois até ele vai falar em que ele é mestre, depois eu falo também eu, né? E tem essa lato sensu, né? São, também o pessoal chama de cursos de especialização, né? Então, o lato sensu é uma outra medida, é uma outra forma de adquirir conhecimento pós-graduação, depois de graduação, tá? E de uma forma um pouco mais ampla aí, né? Então, você pode fazer, por exemplo, cursos de especialização, cursos de aperfeiçoamento, todos eles continuam sendo também cursos de pós-graduação, tá? MBA, né? Enfim, tem um monte desse tipo aqui. Então, assim, a gente só falou disso para, né, separar as situações, depois a gente vai falar sobre algumas outras coisas, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
Tem várias. A Mili está fazendo doutorado em design, exatamente. Olha que legal. Quero saber de você. Enfim, ó, por exemplo, assim, eu fiz. Depois eu conto a história inteira, vai. Viviane, se quiser começar, depois eu conto a minha historinha também. Pra A gente contar vai do falar, meu? né? Então, bom, só para falar, gente, que a Mili, ela vai ser convidada aqui em algum momento. Vocês vão ver que a Mili vai fazer também uma live com a gente. Então, vocês já estão convidados para a live da Mili. Então, vamos, ó, gente, o meu mestrado, na verdade, foi assim: eu terminei a faculdade no ano 2002. Em 2013 eu já comecei, porque eu queria de todo jeito começar a me aprofundar. Assim, porque também eu dei a sorte de fazer estágio no escritório da Flávia Gasperini, ali na Vila Olímpia. Então, por conta do estágio, a minha coordenadora, ela estava fazendo mestrado no Mackenzie, e aí, por conta de conversas, eu acabei também entrando, ficando animada, fui lá e comecei a fazer. E aí eu peguei tudo que eu fazia na Vila Olímpia, porque eu vi todos aqueles prédios crescerem, então todas aquelas ruas da Vila Olímpia, aquela transformação, a verticalização da Vila Olímpia, foi, assim, o meu tema principal do mestrado. Tanto que eu comecei pesquisando a Operação Urbana Faria Lima e na verdade, o que eu queria saber é quem estava por trás, quem estava financiando, quem estava criando a Vila Olímpia, porque eu participava de obras, assim, que eram um pouco diferente da maioria das obras de escritório que tinham por ali. Todos os escritórios ali daquele eixo que começa na Vila Olímpia e vai até a Berrini, tem assim um padrão bem superior ao que a gente conhecia em termos de edifício de escritório, assim, em termos de acabamento mesmo. Eu cheguei a pôr, tipo, calçada de granito, fazer paginação de granito em calçada. Então, era um padrão, né, bem alto. E eu ficava pensando, quem está financiando? Da onde vem a ideia que isso é uma boa coisa? Por que estão fazendo isso na Vila Olímpia? Porque, assim, a Vila Olímpia que a gente conhecia era caótica, né? Quem trabalhou ali nessa época sabe como que era. Então, assim, a Vila Olímpia era cheia de manhã, de tarde e de noite, porque a hora que a gente chegava para trabalhar, 7 horas da manhã, o pessoal da balada estava indo embora. Tinha um monte de bar. A vida noturna da Vila Olímpia era bem animada nessa época, né? Então, a gente ficava naquele contrafluxo do pessoal da balada. E era cheio o dia inteiro. E, assim, as ruas eram as calhas de 10 metros de largura. Não tinha, assim, como o bairro absorver aquela montoeira de prédio que estava chegando, as casas noturnas, a gente que já estava trabalhando naqueles escritórios, que já estavam lá naqueles edifícios. E assim, você via que o bairro ali não estava conseguindo absorver, porque as calçadas eram estreitas, às vezes você via poste no meio da calçada, interrompendo o fluxo, então você tinha que sair da calçada para a rua para poder andar em alguns trechos. E então eu vi o caos, assim, né, acontecer, essa transição daquele bairrozinho de casinhas pequenas, casinha de vó, né, que a gente chamava, aquelas casas com quintal, que às vezes você via até galinha, e uns prédios do nível, tipo E-Tower, aquela série de átrios que muitos eu participei, né, fazendo projeto no escritório. Então, detalhamento de todos os átrios, 1, 2, 3, 4, 5, até os 6, eu acompanhei fazendo, assim, no dia a dia. Então, a minha curiosidade era essa. Então, eu fui um pouco além, tanto que o meu mestrado foi um pouco assim, porque o mestrado eles querem que a gente seja bem específico, que a gente feche um tema, que faça um recorte e seja dentro da área da arquitetura. Se você escolheu fazer o mestrado na arquitetura, você tem que trilhar o caminho ali que os orientadores podem te ajudar dentro da arquitetura. E aí o meu começou a entrar um pouco pelo viés da economia, porque eu queria muito saber quem estava financiando. Mas acabou dando certo. Foi assim, um risco que eu corri, mas acabou dando certo e eu achei pessoas incríveis. Isso que é o legal do mestrado, gente. Se vocês se lançarem nesse... É uma aventura, né? Então você começa com um tema, você vê que no meio do caminho, às vezes ele vai te levando, né? Porque o mestrado ele vai saindo quase como vida própria, né? Você vai vendo que você começa um caminho, você tem mais ou menos uma ideia de onde você vai chegar, mas
Na verdade, aí começa uma aventura mesmo, você vai percorrendo, assim, as portas às vezes vão se abrindo, você vai conseguindo falar com pessoas que te levam a outras pessoas, você vai descobrindo coisas. Eu acho incrível, porque assim, realmente é uma aventura. Você não sabe aonde vai realmente parar, você não sabe se a sua teoria está certa ou não. Eu achei apaixonante por isso. Eu conheci pessoas incríveis, pessoas de outras áreas que me ajudaram muito, além de arquitetos. Então, gente de fundo de pensão, principalmente pessoal da área econômica, pessoal que fazia investimento imobiliário, pessoal que fazia pesquisa de investimento imobiliário. Então, um mundo de gente. Realmente, assim, é legal porque você abre portas em lugares que você nunca imaginou que a pessoa ia conseguir te dar atenção. Pessoas que são, assim, atarefadíssimas, lidam com coisas super importantes que te dão, assim, 1 hora do tempo delas para te explicar, às vezes para te dar até material para estudar. Então foi incrível, assim, realmente o que eu mais gostei foi essa parte, de realmente você não ter muito saber onde vai dar, assim, você vai indo e as coisas vão acontecendo, até que um dia você fala, bom, agora, que nem o meu orientador é o professor José Geraldo Simões Júnior, na época ele era superintendente do Condefat, mas assim, como tem uma área bem forte de história e de urbanismo no meu mestrado, ele foi excelente, assim, na época da condução, assim, de saber me guiar, e ele falou assim, bom, tá bom, você já pesquisou, escreveu, agora vamos sentar e realmente escrever o volume, porque uma das coisas que a gente não pode no mestrado é começar a realmente fazer tanto material que aí você não sabe, você acaba perdendo um pouco o foco, né? Assim, a condução da história. Então aí realmente eu, depois de 1 ano e meio, comecei a me dedicar a escrever mesmo o volume, aí você vai lá dividir o seu assunto em capítulos, e começa realmente a fazer sentido, porque a gente fica meio com uma colcha de retalho, pelo menos para mim foi assim. Começou a aparecer tanto assunto, que eu tinha uma colcha de retalho, assim, aí eu precisei de pegar todo aquele retalho e dar um sentido e realmente fazer uma coisa interessante, mas eu fiquei super feliz com o resultado, e aliás, né, depois eu falo essa parte, deixa o Eric contar a parte dele. Não tô vendo. Tá o som. Então, tem algumas questões aqui que o pessoal mandou pergunta, eu estou até anotando ali para não esquecer, tá? Olha só que interessante, tá? Eu acho que foi a... Exatamente. Vamos lá, eu dividi entre stricto sensu e lato sensu. Lato sensu, que é o curso de especialização, até já respondendo a Letícia aqui do Estúdio Isabelas, né? Você vai lá, se inscreve e faz, né? Acabou, né? Não tem nada de complicado, né? Então, assim, cursos de especializações, pós-graduação de, né, lato sensu. Quando é stricto sensu, né? E daí também já vou começar a responder a questão da Mandy, muda um pouquinho a questão. Primeira coisa, você precisa de um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa tem que ser totalmente estruturado, ele tem uma formatação, inclusive pela ABNT, tá? Tem que responder todas as questões sobre a sua pesquisa, tem que ter uma indagação, tá? Tem que explicar como você vai fazer a pesquisa, quanto tempo vai demorar a pesquisa, ou seja, é literalmente um projeto, como a gente entende projeto de arquitetura, mas é um projeto de pesquisa, você vai programar como você vai fazer essa pesquisa, né? Então, assim, a primeira coisa tem que ter isso, tá? Na maioria das faculdades, tanto particulares quanto nas públicas, né, você apresenta o projeto de pesquisa, né? Geralmente tem uma prova lá que você faz, né, que você precisa para ver o que, para aferir, né, seu conhecimento. Tem que ter também uma segunda língua, então você também tem que fazer, né, uma prova de proficiência numa segunda língua, que não português, né? Isso é essencial. Você não consegue fazer uma pesquisa sem acessar fontes internacionais, né? Não pode ser só fonte nacional, então você precisa saber outra língua, você precisa saber inglês, né? E você precisa ter um orientador, né? E a questão do orientador é legal pelo seguinte, não esquecer que esse orientador, ele tem que ter a pesquisa dele, aliás, você tem que ter a sua pesquisa, né,
em acordo com a pesquisa do seu orientador, senão não vale nada, senão o seu orientador nem vai aceitar você, entendeu? Então assim, tem que ter toda essa conversa. Nas faculdades particulares, tipo assim, o orientador fica para depois que você passou lá, você escolhe o orientador. Mas nas públicas, quando você está fazendo o processo seletivo, é interessante que você já tenha o seu orientador, tá? Por isso tem que estar sempre conversando, né? Então, por exemplo, não adianta você chegar, sei lá, em uma faculdade pública e quero fazer, um mestrado, né? Tá, mas quem é seu orientador? Não conheço ninguém. Então, assim, às vezes é legal, né, quando é faculdade pública, né, você vai lá, você conversa, você faz uma disciplina, né, com o professor que você acha isso é importante. Com a sua pesquisa, né, então, tudo isso, né, é uma coisa que você vai construindo, né, então, né, fica um pouquinho mais complicado, né, enfim, passou pelo processo seletivo, né, daí começa a brincadeira, né, que eu vou já falar um pouquinho. Tá? Tudo bem? Então, assim, essa brincadeira do processo de você... detalhe 2, você passa por uma entrevista, né? Essa entrevista é extremamente importante. É nessa entrevista que você vai falar, né, o porquê você quer fazer a pesquisa. O cara vai perguntar, legal, qual a sua pesquisa? Qual o objeto da sua pesquisa, né? Qual que é o recorte da sua pesquisa? Por isso que tudo isso deve estar já definido no projeto de pesquisa, tá? Então, olha como é a brincadeira, né? Então, você nunca vai se jogar lá. Você tem que, antes de entrar no processo seletivo, já ter tudo estruturado, tá? Eu vou até já colocar aqui, ó. Então, até aqui do lado que eu ia falar. Esse livrinho aqui, que é do Geraldo Gomes, Geraldo Serra, falei errado, Geraldo Serra, né? Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, né? Assim, quem está a fim de fazer pesquisa nessa área de arquitetura e urbanismo, esse livrinho aqui, ele tem tudo. Ele ensina ele fala quais são os tipos de pesquisa, como criar uma pesquisa, né, para mestrado e doutorado, né? Fala qual é a diferença de um e do outro, e aí vai. Então, se você vai fazer mestrado ou doutorado, tá? Stricto sensu, esse livrinho aqui é bem legal. Tem uns outros aqui, mas depois eu mostro. Esse daqui estava... Enfim, ele fala todo o caminho para se fazer, né, pesquisa em arquitetura e urbanismo, tá? Eu acho que eu acabei respondendo, né? Deixa eu ver aqui, mestrado... sim, a Mente falou que no mestrado, então, tem um estudo direcionado. Sim, você vai escolher um assunto específico o qual você quer pesquisar a fundo, né? E não é nada assim, tipo assim, olha, tal coisa é tal coisa. Não, né? Eu não posso repetir coisas, é plágio, né? E 2, eu quero pesquisar alguma coisa que vai se tratar de uma contribuição, né, para a academia, vai ser uma contribuição para a área de arquitetura, entendeu? Então, esse é o pensamento do pesquisador, esse é o pensamento de quem quer fazer mestrado e doutorado no stricto sensu. Viviane? Gente, uma dica para quem quer... Estão ouvindo? Uma dica para quem quer dar uma olhada... O da USP, a FAUSP online e o Mackenzie, eles têm um manual para você fazer o projeto de pesquisa, para vocês baixarem, ainda mais agora, depois da pandemia, tudo está meio online, né? Então, eu fiz a entrevista para o doutorado lá do Mackenzie também online, agora tudo online, praticamente. O ano passado, tudo que você fazia, qualquer contato com os professores, era tudo até em sala de... chat virtual, tudo mais. Mas quem quiser só dar uma olhada, entra no site do mestrado doutorado da FAUSP ou do Mackenzie, vocês conseguem achar lá o link que vocês abaixam o manual do plano de pesquisa, porque isso já tem que estar muito bem estruturado, né? Não é assim escrever uma redação. Você vai ter que colocar lá os capítulos, como você vai fazer sua pesquisa, sua metodologia, o prazo. Se você for fazer na USP, eles pedem até o prazo, uma série de coisas que você já está se comprometendo a cumprir. Porque assim, o mestrado não vai ter ninguém que vai te guiar, não vai ter um professor que vai ficar te ligando ou perguntando ou te falando o que fazer. Você vai fazer, né? Então, é a sua metodologia, o que você vai inventar, e você já tem que estar tudo muito estruturado. Isso é a grande dica para você ser aprovada, porque se você for com um plano muito assim, né, que ainda não está convencendo, eles não vão querer te aprovar para você nem começar. Então, antes de começar, você já tem que estar tudo muito, muito bem pensado. Por isso que na USP, principalmente na FAO,
vale a pena de vocês, quem tem interesse, ir e começar a fazer as aulas como aluno especial. Então você já consegue participar das aulas para pelo menos se ambientar na linguagem, com os professores, conhecer e saber quem você escolheria, quem mais se afina ali, quem mais se aproxima do seu tema, da sua área de interesse, que aí você consegue já ter um caminho das pedras, porque chegar assim, cair de paraquedas a gente não cai, nem no mestrado e muito menos no doutorado. Não dá. Não, só pra você ter noção, esse projeto de pesquisa, não adianta só você baixar e tipo assim, vou preencher. Não é nada disso. Você já tem que ter estruturado já o pensamento, tem que ter uma bibliografia lá condizente com a sua pesquisa. Não adianta colocar lá, tipo, sei lá, né? Wikipedia. Não, né? Então, assim, tem que ter lá uma bibliografia, um embasamento teórico, né, dentro do que você quer pesquisar, já muito bem estruturado, né? Não é aquela coisa assim, vou começar e o professor vai falar o que eu tenho que fazer. Não, você que está definindo isso, entendeu? Você vai falar o que você vai fazer. E daí o seu orientador vai falar, legal, agora vamos ver, né? Vai por esse caminho, vai por esse, está errado, muda isso. Então, assim, a brincadeira é longa aí. Viviane? Então, porque assim, tudo depende do seu interesse e eles não são muito aquela coisa de professor de graduação que você tem que ser convidado a fazer os trabalhos, convidado a fazer as provas, não tem nada disso. Se você não cumprir os créditos, não fizer nada, ninguém vai nem lembrar. Assim, você tem que correr atrás total, porque na verdade o mestrado e o doutorado é uma coisa que você faz porque realmente você está se propondo a fazer. E as pessoas todas fazem, e você tem um prazo, né? Tem um período de tempo que você pode produzir. A partir daquele tempo, você tem que começar tudo do zero de novo, você tem que se rematricular e fazer de novo. E, por acaso, né, um outro caso que é quem tem bolsa, por exemplo, que além de você fazer, por exemplo, na USP, que é de graça, o doutorado, o mestrado, tem gente que consegue a bolsa, né? Tem algumas organizações que oferecem uma bolsa. Então, você pode até viver de bolsa, né? Porque enquanto você vai fazer o mestrado, doutorado, você praticamente não vai ter muito tempo para trabalhar, porque eles exigem até uma carga horária que você vai se comprometer a disponibilizar para a instituição, para as suas pesquisas. Então, tem gente que precisa de bolsa para moradia, para alimentação, enfim. Então, para quem precisa de bolsa, até para bolsa você tem que comprovar tudo isso, né? Então, não tem negócio de copy-cole do Google, um trechinho ali para você fazer um plano de pesquisa. É assim, eles têm um super critério. Realmente, assim, é uma área que é bem séria, que a gente só pode ir se a gente realmente tiver a fim de levar a sério, porque senão a gente passa vários problemas. Copiar trecho da internet, cara, é tipo assim, anula, cancelou, tchau. Você vai dar tchau, provavelmente você nunca mais vai fazer nada, cara. Porque existem, inclusive, vários softwares, né, que verificam, né, a idoneidade da sua pesquisa, do seu texto, né? Então, assim, se copiar alguma coisa errada, você pode, assim, entrar numa... terrível, assim, né? Enfim. Quer contar, ou Viviane? Depois eu vou falar mais bolsas, do meu mestrado? Tá? Depois eu falo de bolsas e a Letícia perguntou das universidades para fazer mestrado, né? Acho que a gente falou meio rápido, assim. Tem as particulares, né? E tem as públicas. Eu acho que as públicas são bem legais. Depois eu vou contar a minha história também para vocês verem que, né? Tipo assim, cara, vamos lá. Viviane, depois eu conto. Não, depois eu vou mostrar algumas páginas do meu só pra vocês verem. Olha, gente, o tamanho do meu. Ficou pequeno, ó. Ficou pequeno, eu escrevi pouco. Eu vou pegar o meu depois ali, então, pra mostrar. Escrevi pouco. Mas assim, aí, porque... Eu vou pegar o meu, tá? Tá. É que o meu... Assim, por isso, ficou muito assunto, né? O meu, às vezes as pessoas sofrem um pouco porque o assunto delas ainda não tá dando aquela quantidade de páginas mínimas, porque tem quantidade de páginas mínimas. Mas o meu foi ficando muito assunto e eu tava ficando preocupada, assim, de estar com um tema muito amplo, apesar de estar sempre o Novo Testamento, Walter Mário. Então, e aí a gente teve que
o Zé Geraldo foi me segurando assim, né, conseguindo me levar mais para focar mais e conseguir dar uma boa continuidade, assim, como o principal... Ah, vou mostrar de novo. Olha, gente, então, ó, é que no Mackenzie é obrigatório. Isso aqui é praticamente obrigatório em todas as instituições, né? Pelo menos até hoje, eu acho que não mudou o jeito de você fazer essa capa. Essa capa era a BNT também, né? A gente tinha que colocar tudo que está escrito aqui com essas letras e tal. Tanto que tem gráfica que faz isso já, né? Tem coordenação desse jeito, com essas letrinhas e tal. Às vezes muda a cor, mas no Mackenzie era obrigatório o vermelho. E ó, a grossura do bichinho. É que tem uns papéis aqui mais grossos porque tem bastante foto, né? Mas mesmo assim, foi uma pesquisa bem intensa. E quando eu fiz, então a maior dificuldade era realmente conseguir fazer assim, uma costura para juntar a questão da arquitetura, de tudo que eu estava trazendo sobre o urbanismo, o crescimento da cidade, bastante coisa de história, né? Porque eu contei toda a história das centralidades, como que o centro de São Paulo foi se mudando ao longo da história. Então começou lá no centro antigo, depois passou para o centro novo, depois foi vindo para Paulista, até chegar lá naquele lugar da Vila Olímpia, ali da Berrini, que esse eixo, ele é bem recente, né? Então, assim, a história que aqui a gente chama de centralidade no urbanismo. Então, a centralidade é aquele lugar onde as coisas acontecem, né? Onde todas as empresas querem estar, onde é realmente importante para uma empresa fazer parte ali daquele lugar. Então, a Vila Olímpia demorou, né? É recente, assim, de ter virado um lugar onde as empresas queriam estar. A Berrini é bem recente. Então, primeiro eu comecei contando toda essa história de como aconteceu isso, essas mudanças no eixo de centralidade, para depois começar a entrar por esse meio aí da economia e de quem financiava essas questões de ações na bolsa, como que é a questão dos investidores, quem que paga, porque a minha pergunta era quem estava pagando, quem estava financiando aquele crescimento vertical da Vila Olímpia e da Berrini, né? Então ia um pouco além da questão urbana, porque eu queria saber qual era a ideia, né? Assim, quem eles achavam que ia alugar, comprar aqueles espaços. Então, foi interessante por isso, porque eu vi que, assim, nem é só arquiteto, nem urbanista que produz a cidade, como eu já imaginava, né? Mas, assim, é legal por isso, porque vocês vão chegar em conclusões, assim, bem interessantes, que às vezes não era bem aquilo que você imaginava, mas, assim, é uma viagem incrível, assim, eu achei apaixonante, tanto que eu já estou pensando em fazer o doutorado agora. Vai, agora vamos ver o do Eric. Então, falar duas coisas que são interessantes, assim, o exemplo da Viviane e o meu também, né, eu acho que é interessante pelo seguinte, a gente optou por fazer o nosso mestrado com assuntos que a gente já conhecia um pouquinho, entendeu? Então, assim, é muito difícil você chegar numa entrevista de doutorado, chegar assim, cara, eu quero pesquisar sobre neuroarquitetura. Você trabalha com isso? Não, nunca vi, eu só vi que existe. Dançou, você não vai passar. Né? Então, assim, é interessante que vocês sempre peguem algum assunto que vocês já tenham alguma experiência, que vocês já viram. Começar do zero um assunto, cara, vai ser complicado, tá? E pesquisa é assim, né? Tipo, como a Viviane falou, você vai pesquisando. A gente até brinca, né? Tipo, a gente pode entrar com uma teoria, a gente pode entrar com uma questão, na verdade, e essa questão dá toda errada, né? Poxa, eu perdi minha pesquisa. Não, né? A pesquisa, ela pode confirmar ou não, né? O teu pensamento. Então, assim, mesmo que uma pesquisa, né, demonstre que o que você intuiu está errado, ela também é uma pesquisa e ela também é resultado e ela também está correta, né? Então, essa é a grande brincadeira, né? Eu vou contar minhas historinhas também, né? Que é assim, né, cara, eu nunca pensei em fazer mestrado, doutorado. Eu saí da faculdade e eu fui trabalhar com projeto, com obra, né? Eu até brincava, cara, eu era arquiteto de bota na lama, né? Eu vivia, né? E daí começou a história até que é dar aula. Eu falei, cara, dar aula, que chato, né? Fui dar aula, adorei, comecei a gostar, né? E nessa brincadeira eu falei assim, não, uma amiga minha falou, cara, faz mestrado. Eu falei, mestrado, cara, que bobagem, né? Tipo assim, cara, mestrado não vale nada, não sei o que. Sabe aquela coisa assim que tem gente ainda que pensa assim? Eu pensava isso também, né? Eu pensava isso.
Enfim, porque é verdade, né? E assim, cara, hoje não, totalmente. Eu falei assim, o que eu aprendi, né, durante o mestrado, cara, nossa, né, e pesquisa em si, né? Enfim, né, daí eu fui fazer, né, daí eu não sabia o que era um projeto de pesquisa, né? Daí eu fiz uma disciplina que falava sobre projeto de pesquisa e fiz meu primeiro projeto de pesquisa na vida, né? E daí que eu fiz? Eu falei assim, cara, vou entrar, né? Vou entrar não, vou fazer o processo seletivo, né? Daí eu comecei a entrar no processo seletivo, né? Daí começa uma questão que eu vou falar desde já para ninguém ouvir gente imbecil, desculpa o termo, tá? Quando eu fui fazer o primeiro processo seletivo, cara, mas ninguém passa da primeira vez. É FAUSP, é design é o mais difícil de todos, não sei o que, tal, sabe? Cara, eu não quero nem saber, vou fazer. Se der, deu, não der, não deu, não quero nem saber, né? Tipo, né? Se não der, o próximo ano eu tento outro lugar, não sei o que, né? Fiz, né? Passei. Né? Então, assim, passei no processo seletivo. Detalhe, olha só, né? Mas essa historinha é legal. Eu não tinha ainda o meu orientador, né? Então eu estava caminhando, né, em direção à FAO para fazer entrevista de mestrado, né? Sem orientador, né? Só com o meu projetinho de pesquisa na mão, né? E eu tinha dado meu projeto de pesquisa para alguns professores, né? E eu falei, vou lá, vou fazer entrevista, não sei o que, vou fazer, né? Cara, eu tava na rua ali para chegar na FAO, ligo o telefone, né? O meu orientador, né? Olha, eu li seu projeto de pesquisa, não sei o que, tal. Se você quiser, eu posso ser seu orientador. Mas daí eu falei uma palavra, ela falou, caramba, não sei o que, tal. Claro, muito obrigado. Inclusive, eu estou indo para a entrevista, né? Daí, né, eu falei, então pode falar que eu sou seu orientador. Daí, então, fui na entrevista, deu tudo certo, né? Então, olha só, vamos que tem a segunda parte. Fazer a banca de qualificação, né? Antes de você fazer a banca final, você faz a qualificação. Na qualificação, essas mesmas pessoas imbecis, né, começaram, vão acabar com a tua pesquisa, você vai ter que fazer tudo de novo, você vai demorar mais não sei quantos anos para terminar, não sei o que, tudo beleza, fui elogiado, não sei o que, tal. Daí, de novo, essas pessoas na banca final, né? A banca final, nossa, cara, eles vão acabar com a tua pesquisa, não sei o que, tal, né? Maravilha, até uma das professoras, ela falou assim, cara, você poderia ter feito um doutorado direto, né? Por causa da sua pesquisa, não sei o que, tal. Então, assim, o que eu falo agora para todo mundo não ouçam pessoas desse tipo, vai e faz, acabou. Acho que essa é a maior, assim, dica que a gente pode dar para vocês, né? Não sei, acho que a Viviane bem conversa. Então, assim, não ouçam gente falando que não vai dar certo. Vai dar certo e acabou, e manda ver, né? Concorda, Letícia? Nossa, concorda, Viviane? A Letícia concorda, ela tá lá. Então, eu concordo, mas assim, a minha foi um pouco diferente, né, gente? Porque assim, eu já era do Mackenzie, né? Eu fiz a graduação no Mackenzie, então eu já conhecia a maioria dos professores, só que eu não conhecia os professores da pós, nem todos eram os mesmos, né? E também na pós, quer dizer, no mestrado eles já são bem mais sérios, né? Já muda um pouco o tom, mesmo que você conheça eles na graduação, quando você chega no mestrado o tom já é outro, é muito mais sério, é tudo muito mais formal, né? Tá com áudio? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Então, aí tem assim, né? O Zé Geraldo, como eu falei, ele era... Tá? Me ouvindo? Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Ana, você tá ouvindo agora? Eu tô ouvindo você. Pode ser seu... Vocês estão me ouvindo, gente? Quem tá me ouvindo? Sim? Cadê o povo? Não fala? Respondam, gente. Tá. Então, aí o Zé Geraldo, ele era superintendente do Condefat, que ele era super... ainda é, né? Um dos grandes pesquisadores da área de história, a história, e principalmente a história do café, construções da época do café, fazendas do café. E eu tenho um sobrenome, né, gente? Eu não sei se vocês repararam que o meu sobrenome era assim... Toda a pesquisa dele foi feita em cima das fazendas de café, e uma delas, quer dizer, a família, né, Paz de Barros, que é a família da minha mãe, ela era praticamente dona do bairro da Moca toda, assim, era uma área enorme, então tinha uma casa, e tinha uma casa famosa também, ali
no centro de São Paulo, e ele estudou, então o Zé Geraldo ele era fascinado pela história das casas dessa época. Então quando eu fui lá, que eu dei sorte de cair com ele para fazer a entrevista, eu praticamente já passei na hora só por conta disso, porque a minha entrevista virou ele me contando a pesquisa dele, na verdade. Ele queria me mostrar as fotos de todas as casas que ele tinha visto da época, enfim, né? A gente conversou tanto, a gente já ficou assim super amigo, ele falou, olha, você tá aprovada, e enfim, né? Isso daí não foi tão bom, sabe, gente? Porque depois, né, aí sim que eu fui conhecer. Porque assim, eu não senti, na hora da entrevista, eu não senti tanta seriedade por conta disso. Porque rolou uma conversa até que ficou assim, excelente, né? A gente ficou super amigo, mas assim, depois aí eu vi onde que eu tinha me enfiado, né? Porque realmente, assim, a hora que você começa a conversar com os outros professores, a fazer lá as matérias que são obrigatórias, você vê que você entrou num outro nível de conversa muito além do que era na graduação. Eu fiz, assim, algumas pesquisas, para ganhar os créditos, né? Que no primeiro ano a gente tem que fazer algumas matérias que você pode escolher, mas tem que cumprir aqueles créditos. Então eu escolhi coisas assim que eram dadas por pessoas, né? Os professores que lecionavam essas matérias eram pessoas que eram, assim, pessoas que eu lia livro, eu era fascinada por tudo que elas falavam. Então eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto, né? Fazer essas aulas especiais com gente assim que eu admirava muito. Então também é uma coisa muito legal do mestrado, que realmente você tem acesso a algumas disciplinas incríveis. Assim, para mim, né? Foi assim uma experiência fantástica, do começo até o fim. Eu gostei bastante, porque, por exemplo, eu fiz matéria na PUC de Sociologia com pessoas aí que a gente vê hoje, ainda estão aí, né, na mídia, escrevendo livro e tudo mais. Então, assim, foi assim, uma época muito rica de ganhar conhecimento. Vou aproveitar e responder aqui. Eu estava falando que o pessoal falava assim, cara, nesses lugares sempre vai ter gente que vai falar contra, então não é para ouvir esse pessoal. Depois eu vou falar sobre o tema da pesquisa, mas tinha uma outra coisa que eu acho que era dica de entrevista, né? Vou falar duas coisas que são importantes de entrevista, tá? Primeiro, né, você ser sincero, tá bom? Né? Acho que essa é a principal questão da entrevista, ser sincero, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Geralmente, né, principalmente quando é universidade pública, né, eles vão perguntar assim, você tem tempo de fazer pesquisa? Né? Então, assim, eu escutei essa pergunta. Às 8 e fala assim, eu tenho tempo, você não tem, você tá mentindo, né? Não vai dar certo, acabou. Então, assim, se você tem tempo, tem. Se não tem, não tem. Nem faça a pesquisa, porque a intenção realmente de uma pesquisa, universitária e tal, é gerar conhecimento, né? E na boa, trabalhando tipo 2 horas por semana, você não vai fazer uma pesquisa científica. Então, assim, nem arrisque, né? E eles ainda... Oi? E na verdade, gente, desculpa cortar, mas assim, na verdade, o tempo que eles querem que a gente tenha não é só para fazer pesquisa, mas assim, vai chegar uma hora dentro ali do programa que você vai ser convidado a fazer palestra, dar aula na graduação, que eu dei bastante, assim, até para a gente se treinar e ver se a gente está conseguindo ter coerência. Então a gente é testado na sala de aula, você vai lá na graduação e dá uma aula, 1 horinha de aula e explica o seu assunto, mesmo que não esteja concluído, até onde você chegou. Então, às vezes eles vão levar a gente para conferência, para encontro, tem uma série de coisas que acontecem. Então, assim, a gente tem que realmente estar disponível. Exatamente isso, né? Mas o legal é que você conhece um monte de gente. Nossa, eu conheci pesquisadores, de Portugal, da Espanha, que eles vinham aqui no Brasil, da palestra, que a gente acompanhava, não sei o quê. Então, assim, é muito legal mesmo, né? Então, eu acho muito divertido. Ainda falando um pouquinho sobre entrevista, né? Eu vou até entrar numa questão aqui, né? Verdade, olha lá a Nelly falando. Exatamente isso que a Nelly falou, cara. Tempo para escrever artigos, cara. Isso vai um tempo mesmo. Aliás, gente, quem está pensando em fazer mestrado já pode ir começando a testar, fazendo uns artigos, porque é muito importante ter publicação em revista, em alguma área aí de publicação, mesmo que seja site, enfim, sites sérios que publiquem artigos. É bom já ir começando a treinar, porque eles pedem bastante. Às vezes são
vários artigos, né? Não é um só. Tem que ter uma publicação aí mais consistente. Isso é importante. E artigos publicados em instituições científicas, né? Que é o mais importante. Então não vale assim, eu escrevo um blog, né? Não pode. Não. Se for site, tem vários sites que a gente pode publicar, né? Que é interessante, academia, tem um monte de outros sites aí. Eu ia falar... Nem o Instagram não conta também. Não é Insta, não é YouTuber, é outra coisa, né? Eu tenho 2.000 publicações no Instagram. Nossa, quantos pontos eu vou ganhar no carro? Não é nada, assim... E a outra coisa que eu ia falar, assim, que a Viviane falou também, até complementar, que são as agências que dão bolsas, né? Então você tem algumas instituições, por exemplo, né? A gente tem o CAPES, CNPq, tá? E aqui em São Paulo a gente tem o FAPESP. A FAPESP, que eu acho que é super legal, que elas pagam para vocês fazerem pesquisa, né? Só que daí tem um detalhe assim que é importantíssimo, né? Qualquer uma dessas instituições que pagam para você fazer pesquisa, né, elas, entre aspas, contratam vocês. Então, vocês não podem ter vínculo com outros lugares. Então, por exemplo, assim, eu trabalho no escritório tal e quero uma bolsa da FAPESP. Não vai conseguir, entendeu? Porque, assim, você tem vínculo, né, de trabalho com outro lugar, né? O que eles permitem, eu não vou lembrar quantas horas são, mas, assim, eles permitem, tipo, sei lá, 8 horas por semana para dar aula. É muita coisa que eles permitem, assim, fora da pesquisa, né? Então, assim, quem estiver atrás de bolsa, né, nessas entidades, né, tem que estar são muitas regras e não pode errar nada, tá? Só pra você ter uma ideia, assim, se, sei lá, de repente, vocês estão lá no 3º ano da bolsa e de repente vocês estão trabalhando em outro lugar e eles descobrem que são obrigados a devolver tudo, o dinheiro que eles pagaram. Então, tem que tomar muito cuidado. Na verdade, assim, é simples, né? Fazer a coisa certa é simples, só não fazer coisa que não deve, coisa que você não combinou, por exemplo, com essas agências, tá? A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? O CAPES CAPES não vou lembrar, Coordenação de alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Também não lembro. Aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. E CNPq é Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Tecnológicas. Né? Só o CAPES que é pesquisa. Então, assim, né? E tem até até algumas internacionais também, mas é bom sempre pesquisar, porque às vezes você consegue bolsa de instituições privadas, né? Tanto nacional como internacional, mas sempre que tem essas bolsas, geralmente saem em algum lugar. Então, às vezes tem alguns órgãos onde vocês conseguem saber dessas oportunidades. Tem várias instituições internacionais, né, que fazem essas bolsas, só que daí tem que ter vínculo com alguma universidade aqui no Brasil, tá? Isso é importante também. Então, assim, você vai na USP, tem um monte de universidades que você consegue fazer, né, um mestrado, um doutorado fora, tá? Mas porque ela tem um vínculo de pesquisa lá, tá? Olha que interessante, a Franciele, ela perguntou assim, eu pensei em falar sobre áreas verdes dentro de HIS, né? Mas dentro exatamente, tem que pensar quais são essas áreas verdes, HIS de que região, de que tipologia, tudo tem que estar muito bem estruturado, muito bem fechado, tá? Quando a gente fala de HIS, tem várias tipologias, cada HIS de cada estado é diferente, então tem que entender exatamente o que você está falando, entendeu? Então essa é a brincadeira da pesquisa científica, a pesquisa está muito focada, né? Sabe por quê? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Porque a primeira coisa, gente, que vocês têm que ter é o índice. Tipo assim, vocês têm que mais ou menos imaginar um tema que vocês consigam fazer um índice, sabe? Escalonar o tema. Então, uma introdução, e daí eu vou falar mais o quê? Se você vai, tipo, pesquisar tipologia de vegetação, você vai entrar mais nessa área de paisagismo, falar da flora. Então, olha lá, tem que ter isso aí, a gente já tem que levar quando a gente for fazer a entrevista. Isso daí já vai antes da gente até começar a fazer. Então, assim, é importante quando você pensar num tema, pensar como você vai desenvolver isso. Claro que pode mudar, né? A gente pode mudar, mas assim, é bom a gente ter pelo menos uma linha, porque se o orientador não souber, não sentir que a gente realmente tem um fio condutor, já tem alguma coisa meio traçada na nossa cabeça, a gente nem começa a fazer, né? A Laércia tá falando, eu perdi aqui, o que subiu aqui? Próximo à minha residência, além de estar alinhado com o orientador.
Por isso que a Viviane falou Total. assim, como que pode mudar? Pode. A minha mudou um pouquinho com orientações do orientador. Manteve a mesma estrutura, mas sim muda um pouquinho. Isso é normal, né? Isso pode acontecer. A próxima, minha residência pessoal está ocupando áreas e eu quero falar algo sobre. Pode ser um tema muito legal, Franciele, muito legal mesmo, né? Mas, de novo, assim, tem que focar bem, né? O começo que eu acho legal, vou até dar um começo assim, antes de fazer projeto de pesquisa, antes de fazer nada, né? Cara, faz uma pesquisa, né, aprofundada na internet primeiro. Se você entrar, por exemplo, no Dédalus da USP, né, você consegue acesso a todos os títulos de todas as bibliotecas da USP, né? Então já pode ser um começo interessante assim, para você saber o que existe sobre esse tema, né? Porque uma das coisas mais importantes quando você faz o mestrado é que você faça a revisão bibliográfica, ou seja, tudo sobre aquele assunto você tem que saber. Acabou, né? Não pode chegar, por exemplo, numa banca, não, mas tem um livro tal que tem relação com a sua pesquisa, o que você acha? Ah, não li esse, não li. Dançou, perdeu, né? Assim, então você tem que saber tudo mesmo, né? A brincadeira é justamente essa, né? Esse aqui é o meu, que eu falei, ó. Ah, e detalhe, né? Como a Viviane falou, dependendo da instituição, né? A capa pode mudar, né? Você também não tem assim, né? Tem instituição que pega a BNT e tal, e aí vai. E daí, tipo, né? Se a gente folhear aqui, se eu conseguir folhear... Ah lá, aqui, também é grossinho. Ah, não, tem bastante coisinha. Não tem como, né? E tipo, né? E a gente escreve bastante, né? Tem que escrever caramba, né? Tudo assim. Mas é gostoso, é legal, né? É gostoso. Desculpa, Viviane, você ia falar alguma coisa? Não, na verdade eu só ia falar assim, né? Que vocês falaram da banca de qualificação e a pré-banca. Pra mim foi bem sofrido, na verdade, porque foi super tranquilo, né? Eu era super amiga do Zé Geraldo, ele me orienta assim, muito de perto, né? A gente começou a ter uma relação muito próxima, assim, porque ele gostava, a gente gostava de conversar tudo, e eu tava sentindo tudo muito fácil, tava indo tudo muito fácil, até a hora que chegou na banca de qualificação, porque assim, tinha que convidar, depende da instituição. Você tem o seu orientador, o professor da instituição que você pode convidar, então um da casa e o outro de fora, que é o professor convidado. E aí eu não sabia quem chamar, né? Aí o seu Geraldo falou assim, por que você não chama o professor Lefebvre? Aí eu não sabia direito quem era, assim, eu tinha uma vaga ideia, mas eu nunca tinha me aprofundado. Mas eu chamei, né? Porque ele falou pra eu chamar, eu chamei. Gente, pra quê? Pra falar de Operação Urbana Faria Lima. Não, ele era secretário do Maluf na época. Foi ele que fez, entendeu? Quem passou o trator em cima das árvores da Vila Olímpia, assim, que acabou com as casinhas. Porque eu não sei quem lembra, quem morou em São Paulo nessa época, porque eu morava ali no Alto de Pinheiros na época. Então a Faria Lima era uma rua que a gente passava sempre. Eu passava de carro com a minha mãe ali. A Faria Lima ia ter mais ou menos no Clube Pinheiros, um pouquinho mais pra frente. Dali pra frente não tinha, ali era casa, era bairro. Então, quando começou a Operação Urbana, que abriu a Faria Lima, foi do dia pra noite, assim, realmente acabaram com as casas e resolveram, porque estava uma briga com o pessoal dos moradores, a Associação dos Moradores, tentando proteger as casas, falando onde é que ia passar rua para proteger as árvores e tudo, todo mundo tentando assim fazer uma coisa, né, humanizada, e eles, do dia para a noite, eles passaram o trator em tudo e abriram a avenida. Então isso, assim, foi muito criticado no meu livro, no meu mestrado. E ele foi o cara que tocou isso, né? E além do que, eu falei do Minhocão, né? Falei né? Enfim, minha visão arquitetônica e urbana sobre o Minhocão, que ele também era o secretário de obra quando foi construído. Então, quer dizer, ele pegou o meu mestrado, ele fez assim, ele espremeu todos os erros de português, de vírgula, tudo que ele achou de erro, ele falou para mim no dia ali da banca de qualificação. Realmente ele me acabou. Mas assim, foi uma briga boa, porque assim, foi muito legal, foi uma discussão, assim, a primeira vez que eu realmente... assim, é legal quando a gente discute ideias contrárias com pessoas educadas que sabem discutir. Então foi o caso, né?
Assim, a gente teve uma discussão de super alto nível, foi bom para todo mundo que ouviu, assim, porque são visões que, assim, têm fundamento, são visões diferentes, mas quando você discute, assim, num alto nível, fica muito legal. E para mim foi um aprendizado muito grande, né? Eu gostei de conhecê-lo, assim, foi legal. Depois na banca final, ele voltou, mas assim, já voltou um outro tom. Eu realmente arrumei todos os erros que ele tinha achado de português e tudo mais. Mas assim, foi muito importante, porque se fosse uma pessoa que tivesse falado, tá tudo ótimo, tá tudo bem, talvez eu não tivesse crescido tanto, porque realmente da banca de qualificação para o final, eu praticamente dobrei o meu trabalho de pesquisa, porque eu queria realmente mostrar para ele que eu sabia fazer, né? Mas foi muito interessante, foi bem... Então, isso eu acho legal, né? Aquilo que eu falei, cara, o mestrado, o doutorado, ele tem que ser uma forma de contribuir, né? No caso, para a arquitetura, né? E no caso da Viviane, justamente isso, né? Essa questão de urbanização, não sei o que, tal. Ou seja, existe lá um mestrado da Viviane que fala sobre esse tema, né? Que é diferente de todos, tal. E se eventualmente alguém precisar, vai lá e vai consultar, tá? Então, assim, é uma contribuição para a área acadêmica da arquitetura, né? Então, a gente tem que pensar isso. Você fala assim, cara, repetir uma pesquisa, né? Aliás, até pode, dependendo da pesquisa, a gente pode fazer uma revisão sobre uma outra pesquisa. Tudo é possível, né? Fazer só uma revisão bibliográfica, enfim. Mas o importante é gerar um conhecimento novo, né? Gerar alguma coisa que possa ser útil a alguém. Eu coloquei ali, ó, é importante também, quem não tem ainda, monte o seu currículo Lattes. Você colocar currículo Lattes, eu escrevi aqui no chat, vocês vão entrar lá e, né, que se vocês têm interesse em fazer mestrado, doutorado, etc., é importante que tenha um Lattes. Primeira coisa que numa entrevista ou na qualificação não, ou no processo seletivo que vai ser solicitado, vai ser o currículo Lattes. Então, assim, quem não tem, faça, tá? Isso aí é importantíssimo, tá? A gente até pode fazer depois uma live só falando sobre o currículo Lattes, porque ele é chato pra caramba pra preencher, cara. Ele tem muita coisa. É interessante. Chata, né? E aí, Viviane, mais alguma coisa? Pessoal, nossa, praticamente acabando. Ainda ia falar para essa participar. Chamar ele aí para ele contar alguma coisa. Tá aí ainda? Nossa, cara, é verdade, já são, né, 9 horas ali. Eu tava vendo que o negócio passa muito Tinha rápido. tanta gente que ia entrar, a gente acabou falando sem parar. Mas ninguém me enviou convite, então, não. Tô olhando aqui, não teve convite nenhum, não. Ninguém pediu para participar. Se alguém quiser falar alguma coisa rapidinho, ainda tem um tempinho aí, gente. Inclusive... Alguém quer entrar, gente? Eu tô pensando aqui, Viviane, o que você acha? A gente falar próxima vez, a Aécio Flávio falou. Não vai dar tempo, tem muito assunto para falar. Agora só nas outras férias, poxa. Viviane, não sei se você acha legal, a gente pode marcar um dia aí, uma outra quinta-feira, e a gente abre para os projetos de pesquisa aqui, a gente comenta, a gente fala o que pode ser legal, o que não pode, etc. Né? Opa, eu até posso trazer. Eu tenho do Mackenzie baixado aqui no meu computador, eu até posso trazer, e da USP talvez também a gente pode só mostrar para vocês como é e o que é, porque às vezes a gente não entende nem que parece a mesma coisa. Às vezes tem coisas assim que a gente vê plano de pesquisa, cronograma, e tem coisas que parecem parecido, mas não é. Então a gente tem que saber exatamente o que preencher para já não chegar de cara com uma coisa assim que eles falam, meu, nada a ver, né? Então assim, a gente tem que... A gente até pode comentar aqui com vocês, que eu acho que vai ser interessante vocês verem como destrinchar, porque às vezes a gente... não é tão fácil de entender. Pode falar. O Walter Mário aqui ele perguntou assim, é possível ofertar novos conceitos dentro dessas pesquisas? Não sei se eu entendi bem, mas sim, vou dar um exemplo assim. Existem pesquisas, né, que não são... existem, por exemplo, quero fazer um mestrado com uma invenção que eu estou criando. Pode ser, eventualmente pode, tudo vai depender, né, do seu orientador, se está de acordo ou não. Tal. Então, uma invenção, né, um projeto de uma invenção que pode também ser uma pesquisa, né, que você vai, obviamente, argumentar a favor daquilo que você está inventando. Então, assim, há N possibilidades, né, há N tipos de pesquisas acadêmicas, né, como eu falei, eventualmente eu posso fazer uma pesquisa acadêmica, né, só com uma revisão bibliográfica, eu vou falar tudo que existe sobre um determinado assunto e fechou aí, né, o objetivo é esse.
Por isso que a gente sempre fala assim, olha, né, quando a gente tem uma pesquisa, a gente tem um objeto, a gente tem um objetivo, né, que eu vou ter que dissecar, que eu vou ter que, né, enfim, o objetivo é que vai, né, direcionar para onde que vai minha pesquisa, né, que pode ser, como eu falei, né, uma invenção de um conceito novo, não sei se foi exatamente isso que o Walter perguntou, tá? Assim, Walter, só uma dica que, assim, a gente não faz projeto no mestrado, que era uma coisa que eu tinha esse equívoco de eu achar que eu ia criar um projeto no meio do mestrado, tipo, fazer um projeto inovador, propor algum negócio diferente, e não tinha nada a ver. Projeto, até você pode incluir algum desenho que tenha a ver com o seu texto, entendeu? Aí você faz um embasamento teórico, você explica e você insere o desenho. Mas assim, como a gente é arquiteto, a gente está acostumada a fazer o desenho como objeto final do trabalho, o mestrado não é, né? O mestrado é escrito. Então, assim, você pode falar, eu vou pesquisar todos os tipos de janela que tem para criar uma diferente, e aí eu vou embasar o diferente, o que tem de diferente, mas eu tenho que fazer a pesquisa. Porque, assim, o que o mestrado comprova é a nossa capacidade como pesquisador. Então, é a capacidade de juntar, assim, coisas escritas de outros, principalmente, assim, embasamento teórico, saber que a gente pesquisou, o que os outros pesquisadores escreveram e saber fazer um alinhamento entre eles, lá, um fio condutor para explicar a nossa ideia. Então, é meio isso o mestrado, é saber criar alinhavar, assim, os escritores que você vai achando, pesquisadores, pegar a teoria deles e ir conduzindo para onde você quer chegar. Assim, mas projeto a gente até pode colocar, mas tem que ter uma base teórica, não pode ser o projeto por si só, tipo, fiz lá um projeto incrível e aquilo é o resultado do meu mestrado. Isso daí não acontece. Eu também, como arquiteta, no começo eu achava que ia ser assim, mas não. Foi bem lembrado. Quando eu falo tipo invenção, é justamente invenção mesmo, não é um projeto, né? Inclusive, quando tem mestrados que vai direto pro INPE, né? O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né? Então, assim, você está criando alguma coisa nova, né? Então, assim, nesse caso aí, ok, né? É possível também, tá? Aliás, tem uma coisa que eu falei agora das agências que patrocinam, né? CNPq, FAPESP, CAPES, etc. No caso, né, dessas instituições, se você faz a pesquisa sobre o aval deles, né, com a bolsa deles, tudo que vocês quiserem, tudo que vocês inventarem, tudo, né, que vocês utilizarem é de propriedade deles, né? Então tem essa questão também quando tem bolsa, né? Mas enfim, vocês precisam entrar na FAPESP, até coloquei aqui no chat, FAPESP, CAPES, CNPq, dá uma lida lá, quem tem interesse, né, em ter bolsa. Vocês vão ver que o negócio é bem complexo ali, mas para quem tem interesse vale a pena, lógico, né? Os valores não são também, altos, gente, uma última coisa que eu queria falar, só não cortando, assim, entra no site da FAO, da POS, da FAO da USP, da FAO do Mackenzie, outras instituições, porque assim, tem a questão que é crucial, que é prazo. Não adianta você chegar lá em janeiro, fevereiro, querer, agora eu vou fazer mestrado, porque se você já perdeu todo o prazo de se inscrever, de fazer a entrevista, fazer a prova de proficiência de outra língua, tudo mais, em fevereiro está começando a aula. Então a gente tem que ficar muito ligado, geralmente é agosto, setembro, que está rolando alguma coisa, então você tem que ficar muito esperto com o prazo. Porque eu perdi várias vezes prazos de doutorado, porque sempre eu ia lembrar quando estava de férias, e quando você está de férias, tipo julho, já passou faz tempo, assim, né? Então tem que ficar esperto com prazos. Na FAO eu acho que já não dá mais, já acabou, o tempo de processo seletivo acabou. O processo seletivo é quase um ano na FAO, demora pra caramba, você começa, acho que é em julho ou junho, não sei o que, tal, vai até janeiro para você saber se você vai fazer ou não, se você foi aprovado ou não, é bem longo lá o negócio, né? A Cris perguntou se a faculdade deveria bater o sexto ano só para ajudar a direcionar. Então, é que nem todo mundo tem essa intenção, né? Tem essa questão de querer fazer uma pós-graduação, ou curso de especialização, etc. Não sei, né? Mas assim, por isso que a gente está falando sobre isso agora, né? Porque a gente sabe que a faculdade... Então, tem que tomar muito cuidado, gente. Daí que vem o negócio, né? As faculdades vão querer que vocês façam as pós-graduações deles, vão falar que é tudo maravilhoso, não sei o que, tal. Cara,
cuidado, não vai cair nessa. Como a gente falou sobre vários tipos de pós-graduação. Você tem que saber o que você quer fazer para ir atrás. Se você não quer ser professor, você não vai fazer stricto sensu, né? Se você quer só um curso de especialização, daí faz qualquer uma, sem problema algum, né? Tem que saber, né? Por isso que eu dividi bem as duas, né? Justamente por causa disso, né? Bom, isso aí, até já passou. Bom, pessoal, mais alguma questão aí pra gente, né, falar com vocês? Não, deixa eu ver. Vamos lá. Eu acho que foi tudo. Gente, se tiver alguma dúvida, tá? Se tiver alguma questão aí, pode mandar nos nossos no nosso chat, não, no direct, né? No direct nosso, no chat também, né? Tanto tem o Facebook, nos nossos Instagrams também. Só mandar lá, tá? Quem quiser mandar, né? Tipo assim, não tinha Lattes. Comecei a fazer o Lattes, né? Se quiser mandar pra gente ver também, a gente dá uma olhada também, tá? Entrar no grupo do WhatsApp, a gente pode falar lá no grupo do Talk das 20, a gente pode fazer uma roda de conversa por lá. Perfeito, né? Quem não está ainda no nosso grupo do WhatsApp lá, né? A gente manda aí para vocês seguirem também. Então, tem idade para fazer o que? Pós-graduação? Pós-graduação, ele é pós-graduação. Você só faz depois de graduado em qualquer área, entendeu? Você só pode fazer pós-graduação depois de estar, né, formado, né, em alguma área específica, tá? O tema de pesquisa... a Arquitais, se quiser falar também do tema de pesquisa, a gente conversa lá no WhatsApp também, tá? Eu acho que isso vale muito a pena, tá? Arquiteta. Na minha bio, Ana Ferreira, na minha bio tem lá o link para cair direto lá no grupo do WhatsApp. Depois a gente coloca, mas é porque aqui no Insta é meio ruim de colocar o endereço, porque o Instagram não deixa ser clicável. Por isso que eu fiz lá o link na bio, porque aí você clica e já vai direto. Mas eu acho que no Talk das 20 deve ter também. Tem o QR Code, alguma coisa assim. Tem QR Code no meu Instagram, acho que da Viviane também. No Talk _das_20, né? Sigam, né, o Instagram do Talk das 20. Lá também tem o link para o WhatsApp, tá, gente? E sigam o Talk das 20, lá Talk _das_20, que a gente sempre coloca coisas lá e tem pouca gente. A gente quer ver aquele negócio lá bombando, tá? Falta muitos ainda pra gente ficar feliz, tá bom? É isso, Viviane? É isso, gente. O povo tá me esperando pra cantar parabéns pro meu marido aqui. Tá tendo festa, né? Super valeu, Viviane. Brigadão. Tudo de bom. Parabéns aí pro... Esqueci o nome dele, droga. Tchau, tchau. Parabéns aí. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, quem valeu. chegou agora já, gente. Aí vocês vão ver a gravação agora. A gente acabou já. Até domingo tá Boa lá noite. no YouTube pra assistir. Boa noite. Obrigado, Viviane. Tudo de bom. Tchau, tchau, Boa tchau. noite. Beijos. Valeu, pessoal. Valeu, Isabela, Mili, William, todo mundo.